Irmãos, eu quero mais uma vez ler um trecho da palavra do Senhor com os irmãos. Desta vez eu quero ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 6. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar a vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós queremos, nesta noite, refletir sobre o tema: por que só Jesus Cristo salva? É uma pergunta. Por que só Jesus Cristo salva? E eu quero me prender nesta noite, nesse verso 6, onde Jesus responde essa pergunta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante, meus irmãos, que esse tema proposto para esta noite nos chama muito a atenção em um tempo em que muitos pregadores não falam sobre salvação, não falam sobre a volta de Cristo, não falam sobre pecado, não falam sobre Jesus, o Jesus, aquele que transforma vidas. E é nesse tempo que vem essa pergunta aos nossos corações, que nós precisamos responder essa pergunta. O texto nos mostra uma conversa de Jesus com os seus discípulos, onde ele explica que em breve ele estaria voltando para o Pai, estaria indo para o céu. Mas os discípulos não entenderam isso. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo sobre voltar para o Pai. E Tomé, um dos discípulos, faz uma pergunta ao Senhor: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Se nós não sabemos, como nós podemos saber qual é o caminho? E aí Jesus fala que Ele é o caminho. Interessante, dentro desse texto, que os discípulos
Jesus falava com os seus discípulos, eram pessoas que estavam caminhando com Jesus, pessoas que estavam ao lado de Jesus 24 horas por dia, pessoas que estavam recebendo os ensinos de Jesus e ainda tinham dúvidas de quem ele era. Tanto que ele precisa falar, não, eu sou o caminho. O caminho que vocês estão seguindo, eu sou o caminho. E com base nesse texto, meus irmãos, nós queremos responder essa pergunta: por que só Jesus Cristo salva? E a primeira resposta a essa pergunta, por que só Jesus Cristo salva? Só Jesus Cristo salva porque Ele é o caminho, o mediador entre Deus e o homem. Ele é o único caminho. E quem traçou esse caminho? Esse caminho foi traçado por Deus. Por isso que nenhum outro homem pode conduzir ninguém ao céu. O Senhor é claro nesta palavra, quando Ele diz, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O homem, por causa da desobediência, estava afastado de Deus. Os nossos pecados nos impediam de ter acesso a Deus. Por causa da sua natureza pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa, o homem está afastado de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, o verso 23, ele nos diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Há um vazio na humanidade. Quando o homem se afastou de Deus, ficou um vazio, ficou um buraco. E nada neste mundo consegue preencher esse vazio deixado pela falta de Deus. Por mais que nós possamos fazer boas ações, nada poderá preencher esse vazio, que é um abismo entre o homem e Deus, criado pelo pecado. Somente Jesus consegue fazer essa ligação. Somente a fé em Jesus Cristo nos leva por esse caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho para o Pai. Ou seja, o Pai está nos céus, e ele fala, eu sou o caminho para você ir para o céu, para estar junto do Pai. E como mediador, Timóteo, na primeira carta aos Timóteos, no capítulo 2, no verso 5, ele fala, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Mediador é aquela pessoa que está entre as duas partes para fazer uma reconciliação. Jesus é um mediador, porque ele entra entre o homem e Deus. Ele é um meio para reconciliar o homem com Deus. Ele foi enviado para reconciliação. João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus enviou o seu único Filho ao mundo, foi para que o homem tornasse
tornar-se a ter reconciliação com Ele, a ter relação com Ele. Sendo que aquele que reconhece o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, ele está em Cristo, está reconciliado com Deus, ele tem paz com Deus, e ele pode desfrutar da vida eterna. Interessante quando nós falamos disso, quando nós perguntamos às pessoas: você crê em Deus? A maioria, todo mundo fala que crê em Deus, mas crer, até o diabo crê. Entretanto, para receber a salvação é preciso voltar-se para Deus, tomar uma decisão pessoal, de ter uma relação pessoal com Deus, voltar-se contra o pecado e seguir a Deus. A Bíblia diz que não há outro caminho. Atos capítulo 4, verso 2 diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. No livro de Provérbios, nós lemos que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas ao fim leva à morte. Você por alguma vez já entrou em algum caminho errado? Numa alguma rua errada? O que você faz quando você percebe que você está indo num caminho errado ou você entrou numa rua errada? Você dá meia volta e procura o caminho certo. Mas o texto de Provérbios, ele diz que há caminhos que ao homem parece certo, parece perfeito, mas o fim leva à morte. Há caminhos que se pegam errado, caminhos que não são certos e que não têm volta, caminhos que não têm retorno. Há um ditado muito popular que muitas pessoas usam: todos os caminhos levam a Deus. Você acha isso certo? Todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que todos deverão comparecer diante de Deus. Pode até ser que todos os caminhos levam a Deus, mas o único caminho que leva para o céu é Jesus. Você pode pegar um atalho, mas quando você chegar diante de Deus, você não passou pelo reconciliador, você não passou por Jesus, você não passou pelo caminho certo. E aí você chega lá na frente e você tem uma surpresa muito grande. Nós podemos ver isso quando a pessoa entra numa fila, né? E fica horas e horas numa fila para ser atendido. E quando chega a sua vez de você ser atendido, a pessoa te fala: olha, não é nessa fila, você está na fila errada. Aí você tem que voltar e procurar uma outra fila. Mas quando se pega um atalho, um caminho errado, que você chega diante de Deus não pelo único caminho, não pelo caminho certo, você não tem uma segunda chance. Porque assim, por aqueles que vão para o caminho com Jesus, ele recebe a vida eterna, ele entra no céu. Há também a morte eterna. E essa morte eterna é para aqueles que partem sem Jesus, que não vão no caminho certo. John Charles Riley,
ele falando sobre Jesus como o caminho, ele diz que Jesus é o caminho para o céu. Ele não é apenas o guia, o mestre e o legislador, assim como Moisés foi. Ele é pessoalmente a porta, a escada, através do qual nós nos aproximamos de Deus. Ele nos abriu o caminho da árvore da vida, que foi fechada quando Adão e Eva caíram. Lá atrás, lá no começo, lá no Éden, quando essa porta foi fechada, o Senhor Deus já tinha tudo planejado para que o homem voltasse a ter um novo relacionamento com Ele. Nós olhamos para a letra do hino 306 do nosso cantor cristão. Ele nos diz o seguinte: foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Olha que interessante. E não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Qual o caminho que você está andando? Qual o caminho que você escolheu trilhar? Só Jesus Cristo salva. E Ele diz que Ele é o único caminho. Eu sou o caminho. Você que está aqui no templo, não sei se todos já trilham esse caminho, se há alguém aqui que ainda não trilha esse caminho. Você que está nos assistindo, qual o caminho que você está trilhando? Porque há um perigo muito grande em trilhar por caminhos errados. Como eu disse, talvez você pode ter uma oportunidade de dar meia volta, fazer uma conversão, mas talvez não seja possível. Eu sou muito grato a Deus. A cada dia que eu amanheço, que eu vou deitar, ou que eu me acordo, eu agradeço a Deus. Porque dos meus 14 anos até os 34 anos, eu trilhei por caminhos errados. Eu estava indo na contramão, e sem saber para onde estava indo. Mas graças a Deus, eu pude perceber, e Deus me deu uma oportunidade de fazer a conversão e pegar o caminho certo, para que eu pudesse andar no caminho certo. Mas muitos não têm essa oportunidade. Quantas pessoas partem desta vida sem ter a oportunidade de voltar para o caminho? Não saber qual é o caminho pode ser fatal. Não saber qual é o caminho pode levar à morte. Nós vimos isso acontecer. Se você ligar a sua televisão dos noticiários, ainda mais no Rio de Janeiro, de vez em quando acontece isso. Lá na minha terra, em São Gonçalo, 3 idosos entraram numa rua errada que levava numa comunidade dominada pelo tráfico. Todos os 3 perderam a vida, porque eles não sabiam quem estava dentro daquele carro e começaram a atirar. E aqueles 3 idosos perderam a vida. Caminhos errados, por ter entrado num caminho errado. Mas espiritualmente, muitos estão indo pelo caminho errado. E não saber qual é o caminho pode levar à morte espiritual. Não saber qual é o caminho pode nos fazer cair em armadilhas do inimigo. Essa frase
esse ditado que muitos caminhos levam a Deus, essa é frase montada pelo inimigo, para que você saia do caminho que você está trilhando. Por isso que é importante você conhecer o caminho. Por isso que é importante você saber qual é o caminho que pode levar ao céu. E não reconhecer Jesus, que é o único caminho para se chegar a Deus, é uma fatalidade no mundo espiritual. Um outro ponto também que uma outra resposta que nós temos para essa pergunta: porque só Jesus Cristo salva. Só Jesus é a verdade que liberta. Ele salva porque só Ele é a verdade que liberta. Nós vivemos num mundo, um mundo que está escravizado, num mundo que está dominado pelo pecado. E a cada dia o pecado vem se multiplicando. E muitas pessoas estão sendo contaminadas. Meus irmãos, a escravidão é a pior coisa que pode existir na vida do ser humano. Os irmãos querem ter um exemplo? Com 14 anos, eu comecei a fumar. E interessante que a palavra que eu sempre usava, a hora que eu quiser parar, eu paro. Isso para mim não é problema. No dia que eu me converti, eu vi o que é ser escravizado por um vício. O quanto eu sofri com aquela nicotina que estava entranhada no meu corpo, e aquilo fazia falta. E eu acordava de madrugada, não conseguia dormir a noite inteira, porque faltava o cigarro. E eu a cada dia buscava em Deus. Eu ia nos cultos de orações, eu pedia oração. Irmã Silvane, o Zé Augusto pedia oração, para que eu pudesse conseguir parar de fumar. Porque eu estava escravizado por um vício. E o pecado é assim. A pessoa que está na prática do pecado, ele acha que qualquer isso aí não me domina não. Mas quando ele resolve sair, é que ele vai ver o estrago que faz na vida. Na hora tudo é bonito. O inimigo, ele não joga nada que não seja agradável. Tanto é que se nós olharmos no livro de Gênesis, na tentação de Eva, o que está escrito lá sobre o fruto? Agradável, bonito e dava entendimento. Não é assim? E Eva se iludiu. E foi presa fácil para o pecado. É assim que se apresenta. É assim que o pecado se apresenta. Mas Jesus é a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. Jesus é que quebra essas algemas, essa corrente em que o homem está prisioneiro. Jesus é a verdade, porque Ele veio para testemunhar da verdade, e aqueles que são da verdade os ouvem. Jesus é a verdade porque Ele disse, e porque suas obras ontem e hoje atestam isso. João 8,32, Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente pela obra de Cristo,
alguém pode ser conduzido a um conhecimento genuíno da verdade. Somente Ele revela o Pai, que expressa a verdade que liberta. Quando não conhecemos a verdade, somos escravos de uma religião fria, de uma religião vazia. Quando não conhecemos a verdade, somos escravos de crenças antibíblicas. Quando não conhecemos a verdade, somos escravos da idolatria. E o que é idolatria? É você colocar algo no lugar de Deus. E quantas pessoas estão dando preferência a bens materiais, ou até mesmo outras coisas, colocando aquilo em primeiro lugar, sendo que Deus deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. A idolatria é considerada uma afronta contra Deus. Quando não conhecemos a verdade, somos escravos da mentira. E a mentira escraviza. Quando não conhecemos a verdade, somos escravos das superstições. Mas Jesus nos disse que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. Você pode ser liberto da escravidão do pecado. Basta você conhecer a Jesus. Basta você trilhar pelo caminho de Jesus. Basta você entregar a sua vida a Jesus. Deixar Ele dar a direção para a sua vida. Porque só Jesus Cristo salva. Porque Ele é o único caminho, é o mediador entre Deus e o homem. Porque Ele é a verdade que liberta. E também, só Jesus Cristo salva, porque só Jesus concede a vida eterna. O que é a vida eterna? Em João 17, no verso 3, quando Jesus orou por si mesmo, Ele disse o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Há um só Deus, há um só mediador. A vida eterna é uma vida sem fim. E essa vida eterna não começa depois que nós partimos daqui, não. Essa vida eterna começa agora. Você é que vai escolher como vai ser. Se você terá uma vida eterna ou se você terá uma morte eterna. Há muitos anos atrás eu peguei um folheto de uma pessoa, e esse folheto dizia o seguinte, uma pergunta: onde passarás a eternidade? Você já pensou nisso? Aonde vai passar a eternidade? A morte não é o fim. O inimigo tenta tirar o nosso foco, tirar o foco de outras pessoas, ou até enganar aqueles que não conhecem a Jesus como o caminho, não conhecem a Jesus como o Salvador, que ele diz: morreu, acabou. Morreu, já era, não tem mais nada, acabou, acabou. Morreu, agora não acabou, não tem mais sofrimento. Mas a morte não é o fim. A Bíblia nos diz isso. Você se partir daqui com o Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Se você partir sem o Senhor Jesus, você tem a morte eterna. A vida eterna é oferecida a todos, independente de cor, de raça, de nação,
não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa o que você faz, a vida eterna é oferecida por Jesus. Basta somente se arrepender de seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, ele diz o seguinte: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E a partir de então, você adquire a vida eterna. Assim como Jesus falou com os seus discípulos, no verso 2 do capítulo 14 que nós lemos: na casa de meu pai há muitos aposentos. Ou seja, em outra versão fala moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, você, quando recebe a Cristo como seu Salvador, você, partindo daqui, você vai desfrutar dessas moradas. E se você não partir, o Senhor Jesus, quando vir buscar a sua igreja, o levará para você desfrutar dessas moradas, uma vida eterna com Cristo, onde não há dor, não há sofrimento, não há intrigas. O hino 195 do cantor cristão, a letra dele nos diz: terás vida em olhar para Jesus, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor, vê Jesus que na cruz expirou. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação, se entregou por nós. A vida eterna é oferecida gratuitamente, por isso que Jesus é o único que salva. Você não precisa pagar nada, o preço foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por nós. Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, presente. Há pessoas rejeitando o presente, irmão Renato. Há pessoas rejeitando o presente de Deus, que é poder desfrutar de uma eternidade com Ele. A vida eterna diz respeito a uma vida futura, onde nós vamos desfrutar com Deus. E essa vida nos é dada por Jesus. E só Jesus é a garantia de que iremos participar desta vida. Só Jesus é o caminho, não há outro. Você não pode pegar atalho. Você tem que trilhar pelo caminho certo. Eu gostaria de fechar essa reflexão. O grupo de louvor vai estar aqui à frente, vai estar nos conduzindo a mais um cântico, mas eu gostaria de fechar essa reflexão dizendo a você que, como caminho, Jesus é o caminho do ser humano para Deus. Como verdade, Ele é a realidade última em contraste com as sombras que o precederam, além de ser aquele que se opõe à mentira, a fonte fidedigna da revelação redentora, a verdade que liberta e santifica. Como a vida, Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo,
é a fonte, é o doador da vida, aquele que veio para que tenhamos vida em abundância. Sem Cristo, não pode haver nenhuma verdade redentora. Sem Cristo não pode haver nenhuma vida eterna, porque não há nenhum caminho para o Pai. O caminho é Jesus. Aceitar Jesus como o único caminho, a única verdade e a única vida eterna pode levá-lo de volta a Deus. E isso é uma questão de fé. Você crê ou não crê? Ou você continua na direção errada? Assim, quando você pede uma informação e a pessoa fala, é do outro lado, você decide se você atravessa ou se você continua do lado errado. Eu escolhi ter essa certeza de que quando eu fechar os olhos aqui, eu abrirei na eternidade com Deus, aquele que me criou, me sustentou e que entregou o seu único filho para morrer no meu lugar. Qual é o caminho que você está trilhando? Qual o caminho que você escolheu? Você já tem a vida eterna? Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Só Jesus Cristo é o que salva. Eu não sei se aqui entre nós há alguém que ainda não fez essa decisão. Mas se porventura há alguém aqui que ainda não fez essa decisão, eu convido você nesta noite a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E esse convite também é estendido a você que nos assiste por essa transmissão, você que está no seu lar. Nesse momento você pode entregar a sua vida ao Senhor. Nesse momento você tem a oportunidade de trilhar num caminho certo, o único caminho que leva para o céu, o único caminho que leva ao Pai. Nas nossas transmissões tem os nossos telefones, ou você pode mandar uma mensagem e deixar o seu telefone que nós entraremos em contato. Mas aqui no templo, se há alguém, eu quero te dizer, não deixe passar essa oportunidade de seguir no caminho com Jesus para a eternidade. O grupo de louvor vai estar nos ministrando em uma canção. Se você quiser fazer essa decisão, nós estamos aqui para te receber.
início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Aleluia. Se alguém aqui nesse recinto, aqui nesse templo, não sabia a resposta desta pergunta, porque só Jesus Cristo salva, agora você já sabe. E não haverá desculpa. Você que está aí também nos assistindo, está no seu lar nos assistindo, agora você já sabe a resposta por essa pergunta. Qual será a sua decisão? Qual o caminho que você vai trilhar? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Senhor, no momento, ó Deus, em que nós lemos a sua palavra, ó Deus, diante do seu povo aqui reunido, no momento, ó Deus, em que nós fizemos essa reflexão, momento em que respondemos, ó Deus, essa pergunta, e que veio as respostas, ó Deus, aos nossos corações, porque só o Senhor salva, porque o Senhor é o caminho, é o único caminho, o Senhor é a única verdade, e o Senhor é a única vida. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, nós te suplicamos, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja visitando os corações, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, traga discernimento, ó Deus, aos corações, para poder escolher, ó Deus, o caminho certo, ó Deus, para não errar o caminho da cruz, assim como diz a letra do hino. Ó Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra, ó Deus, que primeiro falou ao meu coração, e agora vai de encontro aos corações nesta noite. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse privilégio de estarmos com os irmãos reunidos, ó Deus, na sua casa, cultuando ao Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana, guardados pelo Senhor, para que na quarta-feira nós estejamos aqui reunidos mais uma vez, no domingo pela manhã, na EBD, no domingo à noite. Ó Deus, obrigado pelo seu amor, esse amor que levou a entregar o seu Filho, para levar os salvos para junto de ti. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que os irmãos tenham uma boa semana, um bom final de domingo, uma boa semana. Nós não estamos podendo dar apertos de mãos, mas eu estarei ali na porta para desejar uma boa semana para os irmãos e que Deus os abençoe. Amém?